Olá! Bem-vindas ao Quem Está Agora, episódio 13. O meu propósito é ensinar as mulheres a reconquistar a autoestima em 21 dias. Lembrando que o programa Mulheres Resolvidas já foi lançado e já temos mulheres participando do programa. Fiquem atentas, nós teremos outros lançamentos da Semana da Autoestima. Ainda não temos as datas definidas, mas a gente vai fazer outros lançamentos aí da Semana da Autoestima. Lembrando que a questão de perguntar quem está agora é para que você se perceba e se observe. Sempre que você começa o seu dia ou você finaliza, se pergunte quem está agora, para que você dessa forma comece a trabalhar o seu autoconhecimento. E o tema de hoje, nós vamos conversar sobre como o medo de se relacionar baixa a autoestima. Uma pessoa de baixa autoestima, ela é extremamente crítica de si, ignora as suas qualidades positivas, culpa-se o tempo inteiro, né, quando principalmente as coisas dão erradas, usa palavras negativas para se descrever e menciona assim, que tá feia, que tá gorda, que o cabelo não tá bom, que a roupa que usou, que tá usando não tá legal, que se é deprimida, que é infeliz, sempre usa um tom, um foco no negativo. Né? E aí fica se permitindo acreditar que não é capaz de mudar. E com isso passa por situações onde o medo de se relacionar toma conta. Aceita relacionamentos abusivos, pois acredita que é isso que merece. Ou por ter sido machucada em uma relação lá do passado, acredita que todas as outras serão iguais. Ok, tá tudo certo que de vez em quando todos perdemos a confiança em nós, não é verdade? Aquele dia assim que a gente fica em dúvida se realmente o que a gente está vivendo é para nós, se não é, faz todo sentido ter dias que a gente se sinta assim. E nesse dia a gente precisa se acolher. Mas a gente precisa entender que a grande diferença é que quando percebemos isso, nós saímos desse movimento rapidamente. Por isso a importância do autoconhecimento. Mas a grande diferença é que quando percebemos esse movimento, nós saímos e não ficamos vibrando nisso durante muito tempo. Essa é a diferença de estar com a autoestima elevada. Já que quem está com a baixa autoestima permanece nesse movimento durante anos e anos e anos. E aí isso acontece com muitas mulheres que não se permitem viver histórias de amor por medo, que vivem em relacionamentos abusivos por acreditarem que é isso que elas merecem e acreditarem que elas não são capazes de fazer as mudanças necessárias para a vida dela. Por medo do que as pessoas vão falar, por medo do que ela vai viver, por medo do que ela vai ter que enfrentar. Eu atendo muitas mulheres que vivem e algumas já viveram relacionamentos abusivos e quando elas entendem que a grande mudança vem delas, vem desse encontro com o amor próprio, com o autocuidado, elas fazem grandes transformações na vida dela. Por isso que eu acredito nessa capacidade que nós mulheres temos de nos transformarmos o tempo inteiro e de buscarmos cada dia, com pequenos passos, a vida que a gente deseja para nós. Esses dias eu atendi uma cliente que me perguntou assim, Dani, a ansiedade e a depressão são uma das causas da baixa autoestima. E é possível que a ansiedade nos leve à depressão? E eu respondi para ela, sim, é possível. Por quê?
Porque a ansiedade, ela é o medo do futuro. E aí, essa questão do medo do futuro faz a gente olhar para o passado e sofrer, que aí é a depressão. Com isso, você sai do presente, você sai do aqui e agora. Se o futuro é visto de forma tão negativa, qual é a alternativa que você tem de transformar? É você estar presente em atividades que exijam concentração e uma boa pedida para que você esteja no aqui e no agora. Então, atividades como ler, caminhar, uma boa conversa. Quando eu falo, gente, de uma boa conversa, sabe aquela amiga que faz a gente enxergar a situação, que fala pra gente aquelas verdades que a gente precisa ouvir para a gente despertar para situações, que leva a gente para cima, não aquela amiga que vem e ainda ajuda a gente a se derrubar, tá? Então, quando eu falo uma boa conversa, é isso. E tem pessoas, né, que têm esse dom de fazer a gente se reerguer, de fazer a gente enxergar a situação que a gente está vivendo com um olhar diferente, com um olhar de mudança, com um olhar de carinho, com um olhar de que, ok, isso aconteceu, mas o que eu aprendi com essa situação? E não ficar naquele movimento, por que comigo? Por que para mim é sempre assim? Por que para mim as coisas são difíceis? Por que para mim eu não consigo um relacionamento onde eu me sinta feliz? Aí a gente precisa dessa ajuda de pessoas que estão ao nosso redor, que fazem a gente mudar o movimento de vibração que nós estamos. Então, por isso que acontece isso, né? A ansiedade nos leva à depressão por esse motivo, tá? Situações assim, ó, como um trabalho não rotineiro, algo que faça você estar presente no momento que você está, como cuidar de jardim, tem mulheres que gostam de cuidar da casa, então atividades, não importa qual seja a tarefa, mas tarefas que exijam de você concentração, pois isso vai fazer você sair do estado que você está, do estado de ansiedade, do estado com foco no negativo e vai fazer com que você comece a elevar a sua autoestima. Nós precisamos entender também que o nosso medo de relacionamentos também está ligado à expectativa que criamos. Ou seja, sonhamos com um parceiro perfeito, queremos que o outro nos traga a felicidade completa e não é assim que acontece. Eu tenho mulheres que chegam aqui no atendimento e falam assim para mim, Dani, quando eu tiver o parceiro perfeito, eu vou ser feliz. E aí eu falo para elas, você vai esperar até esse momento acontecer para você buscar a sua felicidade? Talvez isso demore muito tempo. E outra, tadinho, eu falo assim, né? Tadinho dessa pessoa, porque ela não vai fazer a felicidade completa. Nós criamos expectativas em relação aos relacionamentos de que o outro vai trazer aquilo que eu preciso. E ele não vai trazer tudo que eu preciso. A nossa felicidade, ela está na nossa mão e está vinculada a outras situações também. Não só ao outro que está do meu lado. Eu sempre falo para elas, ele é parte da minha felicidade. Sim, porque se eu estou num relacionamento ruim, eu preciso fazer mudanças para que isso melhore. Mudanças do tipo, eu mudar atitudes minhas para que o outro me perceba, eu aprender a me amar. Como é que eu quero que alguém me ame se eu ainda não me amo? Se eu ainda não me respeito? Se eu não aceito quem eu sou? Então, a gente precisa entender esse movimento e não criar essa expectativa de colocar essa felicidade na mão do outro e só quando ele chegar. Por que eu não posso ser feliz neste momento? Por que eu preciso deixar isso acontecer só amanhã? Então, a gente precisa entender esse movimento, né? E segundo, nós não somos perfeitos. Então, quem está ao meu lado
ou o terceiro que está ao meu lado, né, não me respeita, porque eu ainda não aprendi a me respeitar, porque eu ainda estou com a minha baixa autoestima, né? Quando a gente vibra nisso, com baixa autoestima, com falta de amor próprio, com falta de respeito, nós estamos propensas a entrar em relacionamentos abusivos de forma emocional e algumas vezes até de forma física. No livro da Louise Hay, ela conta muito sobre isso, porque ela viveu um relacionamento abusivo, inclusive de questões físicas, e ela disse que depois que ela passou a se amar, a se respeitar e elevar a autoestima dela, a acreditar no potencial dela, ela entendeu o que ela vibrava e fazia com que ela atraísse parceiros desse formato, tá? Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender, né? Que a gente atrai aquilo que a gente vibra. E que é eu atrair aquilo que a gente vibra? Nós temos um campo energético. E esse campo, ele fica em vibração o tempo inteiro. Então, olha só, para você perceber, sabe aquela pessoa que tá animada, que tá com a autoestima elevada, que você tem prazer de ficar do lado dela? Essa pessoa, ela tá vibrando algo bom, algo que nos preenche. E aí, o que ela vai atrair perto dela? Ela vai atrair pessoas que vibram exatamente assim, né? A física quântica fala que a gente atrai o que a gente vibra. Diferente da física de Newton, né? Que dizia que os opostos se atraem. Então, assim, o que quer dizer isso? Que você é responsável por estar na situação que você está. Não é culpa. Vamos tirar a palavra culpa, não existe a culpa. Como é que eu vou me culpar? Às vezes eu acho de uma questão do passado. Como é que eu vou me culpar que não existe mais? Eu não sou mais aquela pessoa. Esses dias eu atendi um cliente que falou assim: Dani, eu me culpo muito ainda por uma situação específica que ele viveu. Eu disse: tire a culpa. Eu ouvi uma frase de um professor que me chamou a atenção. Ele disse assim, ó: a culpa é um sentimento idiota, porque eu estou sentindo a culpa por alguém que já não existe mais, porque você já não é mais a mesma pessoa. Então, não é culpa, gente. Vamos mudar para a palavra responsabilidade. Aí sim, eu sou responsável por aquilo que acontece na minha vida, por questões de pensar, de sentir, de agir dessa forma, tá? Então, é igual aquela frase que diz assim, ó: mente bagunçada, vida bagunçada. Se a minha mente tá bagunçada, com excesso de pensamentos negativos, turbulentos, eu contra mim mesma, como é que a minha vida vai estar boa? Como é que eu vou me relacionar, ter bons relacionamentos? Eu vou atrair aquilo que eu estou vibrando. Então, por isso que eu tenho que cuidar muito com aquilo que eu vibro em relação ao meu pensar, ao meu sentir, né? E aí a gente fica assim, ó, nessa, achando que a gente realmente merece um relacionamento assim e a gente vai mantendo esse relacionamento durante anos e anos e anos, porque a gente vai entendendo que é isso. Até a gente acordar e aí entender que mudar os pensamentos, o sentir, as nossas atitudes em relação a nós irá trazer relacionamentos saudáveis, relacionamentos de confiança, de respeito, de companheirismo, que é isso que a gente precisa para nós, né? Nós temos que observar que quando entramos em um relacionamento, nós precisamos deixar de ser quem nós precisamos ser quem nós realmente queremos ser. Em que sentido que eu falo isso? Se você já inicia um relacionamento tendo que deixar de ser quem você gosta de ser, perceba e observe, porque aí você já não está entrando no relacionamento de forma correta. Você precisa ser quem você é e a outra pessoa precisa ser quem realmente ela é também, para que juntos vocês façam essa construção. Nós não temos que fingir fingir estar na relação
relação feliz se a gente não está. A gente não tem que fingir que não gostou daquilo que o outro falou, que a gente gostou daquilo que o outro falou, se a gente não gostou, entende? A gente realmente precisa ser quem a gente é. Isso não é saudável. Quando não estamos em estados naturais, nós estamos em estados de tensão. E aí nós ficamos em tensão o tempo inteiro, cuidando na forma de agir. E isso não é saudável. A gente realmente precisa. Eu gosto de usar o meu chinelo de pano, eu vou manter e vou usar o meu chinelo de pano, porque isso me faz bem. E aí eu tenho que encontrar uma pessoa que aceite eu usar o meu chinelo de pano. Estou dando um exemplo simples aqui, mas são situações que eu escuto de mulheres que falam: ah, o meu parceiro não gostava que eu usava chinelo de pano. Gente, não faz sentido isso. Mas, às vezes, a gente fica se permitindo aceitar várias situações, N situações que nos afetam, que não nos permitam ser quem a gente quer ser como mulher, e ficamos nesse movimento durante anos e anos e anos. Um dia eu li uma frase em um livro que me fez refletir, que nunca cuidamos suficientemente do nosso pior inimigo, que somos nós mesmos. Então, nós é que somos os nossos inimigos. Por quê? Porque é a gente que se permite estar na situação que nós estamos. Na grande maioria, as pessoas vêm até as terapias e aí elas falam assim, porque o outro me fez aquilo. E quando ela começa a perceber que não é o outro que é ela começa a fazer esse despertar da mudança. E por isso, gente, que muitas mulheres deixam de fazer terapias, porque ela ainda não está pronta para aceitar que tudo que está acontecendo dela é responsabilidade dela. E eu falo isso por experiência própria. Eu fiquei anos e anos vibrando em situações que eu entendi que era dos outros. E quando comecei a fazer esses movimentos de respiração, de meditação, de fazer atividade física e caminhar, e nesse momento eu refleti sobre quem era a Dani, o que a Dani queria para ela, o que a Dani deseja para ela, o que faz a Dani feliz. Eu comecei a fazer mudanças, pequenas mudanças na minha vida que foram me levando a grandes mudanças. E a gente também tem que entender assim, ó, que isso não significa que eu tenho uma vida perfeita, porque, como eu falei lá no início, não existe a perfeição. Todos nós temos as nossas questões a serem administradas, mas a gente começa a olhar com um olhar de equilíbrio. E quando a gente cai, como aconteceu comigo na semana passada, onde eu tive uma questão de saúde, onde afetou as minhas questões emocionais também, rápido eu consegui perceber o que estava acontecendo comigo. Então você não fica mais em movimentos assim durante anos e anos e anos. Em uma semana eu consegui peraí, eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar isso, eu tenho que rever a agenda, eu tenho que tirar um tempo para mim descansar um pouco mais, eu tenho que fazer atividades que me exijam concentração de uma forma diferente. Então eu comecei a buscar isso e fazer essas pequenas mudanças que já me refletiram em melhoras. Então a gente tem que... ontem até conversando com uma cliente, eu falei assim, às vezes a gente olha a vida, né, nas fotos, nas mídias, enfim, na internet, e a gente acredita que tá tudo perfeito na vida do outro. Gente, e não é assim. Eu atendo pessoas de vários níveis de classe social, com mais dinheiro, com menos dinheiro, enfim, e todas têm as suas questões a serem trabalhadas. Mas o grande segredo é que quando você para de olhar para fora e traz esse olhar para você, você sai de vários movimentos e melhora profundamente as suas relações íntimas. Muitas mulheres que eu atendo começaram a evoluir, a conversar, a dialogar mais no casamento, passando a se perceber. Entenderam que, por que eu começo às vezes eu
a gente conhece um crush, né? Eu digo para elas, a gente conhece um crush e a gente já quer na semana que vem saber se a gente vai estar namorando firme, se a gente vai noivar, se a gente vai casar, se a gente... Gente, para que tudo isso? Deixa fluir, viva o momento, viva a relação, sabe? Esses dias eu atendi uma cliente que ela se separou e aí o ex-marido ficou na casa, ela comprou um outro local para ela, tal, e passou um tempo, alguns meses, os dois estavam voltando, e aí ela falou, Dani, e agora? Eu falei, e agora? Viva o momento! Para que vocês precisam já saber o que vai acontecer daqui uma semana? Viva, sinta o momento, vivencia ele, sabe? Vê se realmente é isso que vai fazer bem para os dois, se é isso mesmo que vocês querem, né? A gente tem que perder essa questão do imediatismo, de querer resolver tudo agora, tudo no hoje. Hoje eu tenho que saber tudo que vai acontecer amanhã, eu tenho que saber o meu futuro. Gente, calma, calma e tranquilidade para resolver essas situações, para vivenciar. A gente precisa aprender a vivenciar com alegria. Ontem eu vi uma frase bem bacana que dizia assim, ó, vamos ser felizes? É isso, vamos ser felizes hoje, vamos ser felizes com calma, com tranquilidade, né? Temos consciência muitas vezes de que determinada ação no relacionamento ou conduta não é mais, ou não foi mais boa para nós, mas não nos conseguimos libertar, né? Talvez você mesma já falou para alguém que não entende como ela permanece nessa relação ainda, ou nessa situação. Por isso eu digo, fizemos isso mesmo. A gente questiona o outro e a gente não percebe isso na nossa vida, tá? Quantas vezes eu falava assim, né? Como que você conseguiu se manter nessa situação durante todo esse tempo? E muitas vezes isso estava acontecendo na minha vida. Então, observem as palavras que vocês falem para as pessoas ao redor de vocês, porque dali vocês vão tirar muitos ensinamentos para a vida de vocês. E tem uma questão bem importante na frase que eu falei do inimiga. E eu concordo plenamente com essa frase, pois durante anos e anos eu fui a minha maior inimiga, né? Por quê? Porque eu tinha uma baixa autoestima. E aí eu entendi que tudo que acontecia na minha vida é porque eu merecia aquilo mesmo. Algumas situações eu até falava de karma, não é karma, eu tenho que viver isso mesmo. Gente, nós somos passíveis de mudança quando a gente acredita realmente na mudança, tá? E hoje eu busco todos os dias ser a minha melhor amiga. E isso é transformador. Isso é grandioso, sabe? Inclusive, os meus relacionamentos mudaram muito. O meu relacionamento íntimo hoje é muito mais saudável. A relação com a minha filha, a gente sabe como é filho, né? Quando eles estão numa idade, hoje ela está na idade de 9 anos, aí eles começam a questionar muitas coisas, se acham donos da verdade, enfim. A gente sabe que tem questões que são de idade, mas eu me sinto muito mais preparada para lidar com essas situações hoje do que se fosse a Dani lá do passado. Justamente porque eu aprendi a ser a minha melhor amiga, sabe? E observe quando entregamos tudo para o outro. Fizemos tudo. Eu tenho mulheres que vêm aqui, eu faço tudo pelo meu parceiro. Observe, sempre que a gente faz isso, a gente espera algo em troca. A gente espera um amor maior, e a gente sabe que na maioria das vezes não vem. Por quê? Porque nós, esses dias eu tive uma aula de relacionamento e o professor falou assim, ó, que nós temos uma tendência, um instinto de cansar das pessoas que fazem tudo por nós. Nós não respeitamos as pessoas que fazem tudo por nós. Isso já é da nossa natureza. E quando eu ouvi isso, eu parei para pensar e eu falei, nossa, é verdade. Sempre que eu entregava tudo de mim para o outro, na expectativa de receber algo em troca, eu me frustrava profundamente. E o que é a frustração? A frustração é a falta de ação, a frustração.
Então, falta de ação. E aí eu não tinha ação em relação àquela situação, tá? Então, aprenda a ser a sua melhor amiga. Converse com um amigo ou uma amiga, alguém que você confie sobre a sua autoestima. Eu falo amigo porque tem muitas mulheres que têm afinidades com homens que são amigos de trabalho, que são seus amigos, enfim, e é importante a gente poder trocar com o lado masculino também, para entender um pouco mais o que os homens pensam, sentem, e às vezes quando vem de um amigo masculino, ele sai um pouco desse instinto feminino e nos fala algumas verdades que nos constroem. Mas converse com alguém que você confie sobre a sua autoestima. Busque alguém que possa ir do seu lado. Tem certeza que tem. Esses dias eu vi uma pessoa comentando assim que tem muita gente falando sobre as emoções, de que na internet tem muita coisa em relação a isso. Mas por quê? Porque nós precisamos prestar atenção nas nossas emoções. Nós precisamos aprender a olhar o nosso pensar e o nosso sentir e alinhar, né, o nosso sentir com o nosso pensar. E por que na semana passada eu tive essa questão forte comigo? Porque eu desalinhei o meu sentir com o meu pensar. E o Chopra sempre fala que quando tem esse intervalo entre o pensar e o sentir, é nesse intervalo de tempo que mora a doença. E por isso que na semana passada eu adoeci, porque o meu coração me dizia algo e eu estava indo para um outro caminho. E quando eu me dei conta, eu falei, não, eu preciso seguir o meu coração. Ele sabe o que é melhor para mim, né? Então, busque técnicas que te tragam o autoconhecimento, como respiração, meditação, palavras e frases positivas que constroem o nosso dia, como tá tudo bem no meu mundo, hoje o dia inicia alegre, tranquilo e em paz. Às vezes eu tenho uma cliente que diz assim, Dani, eu me sinto uma bobona repetindo aquele monte de frase positiva, mas é isso, sabe? Por quê? Porque você vai trabalhando a sua reprogramação mental. A gente tá coberto de crenças limitantes que vão nos detonando, nos destruindo dia a dia. E a gente precisa transformar isso em crenças libertadoras, em movimentos que nos fazem ter ações de agir, de buscar aquilo que a gente quer para nós, tá? Escute uma música que te traga boas lembranças. Sabe aquela música que você vivenciou um momento bom? Não importa se ela é um rock, se ela é um pagode, se ela é um mantra, mas aquela música, se ela é um sertanejo universitário, mas sabe aquela música que você escuta e quando você escuta ela te traz aquele movimento, aquela sensação de alegria, aquela música que, enfim, a gente chama de playlist da autoestima, aquela música que faz até você ter vontade de sair dançando ali na sua sala, curtindo aquele momento. É isso. Eu sempre falo para os meus clientes, assim, né? Meus não, né? Para os clientes. A gente tem pequenos momentos de alegria, de paz. E é isso que a gente precisa entender. Porque às vezes a gente fica tanto tempo no movimento da tristeza, da angústia, que o momento de alegria ele vem e a gente acaba nem percebendo ele, mas nós temos coisas excelentes acontecendo no nosso dia e que a gente não cria esse olhar, né? Esse olhar amoroso. Por que eu falo sempre Para que eu falo sempre de coração, de sentir, tá? A neurociência, através da doutora Sofia Bauer, eu fiquei sabendo isso, ela fala que a neurociência comprovou que o nosso coração tem um magnetismo de 4 a 5 mil vezes maior que o nosso cérebro. Então, isso quer dizer o quê? Olha a importância de eu sentir coisas boas. Olha a importância de eu trabalhar o meu coração, de elevar o meu chakra cardíaco, porque esse magnetismo ele se expande. Por isso que a gente está do lado de alguém que sente sente amor, sente compaixão, sente alegria. A gente quer sempre estar do lado dessa pessoa. A gente pensa, ai, que coisa boa estar do lado dessa pessoa. Se eu tô meio murchinho, assim, eu já dou aquela
Por quê? Porque o coração dele está no magnetismo maior. Então, por isso que eu falo em relação à importância do nosso coração. Ele não é só para bombear o nosso sangue, não. Ele é um órgão do sentir, é um órgão importante. E eu fico feliz que a neurociência já está comprovando isso. Porque aí a gente sai, né? A gente tem provas de ciências falando exatamente isso. Não queira a perfeição das pessoas. Apenas olhe para ela e extraia o melhor dela. O que não for, o que você entender que não é bom para você, deixe com ela. Então eu uso um mantra assim, ó. Isso eu deixo com você, eu fico com o que é bom. Sabe? Porque às vezes a pessoa, a gente coloca ela num pedestal e ela comete um erro e aí a gente simplesmente começa a julgar. Não, gente, saia do julgamento. Quando a gente julga alguém, observe, porque se você está julgando o outro, é isso que você precisa trabalhar em você. Tá? Então, deixa aquilo com ele. Fala assim, isso eu deixo com você, eu fico com o que é bom. E às vezes isso acontece na casa da gente, assim, eu tenho mulheres que falam assim, Dani, eu tava bem, aí meu marido chegou do trabalho, tava pesado, eu senti que o clima não tava bom, aquilo eu sempre permitia que aquilo me acessasse. E aí eu comecei a dizer, isso eu deixo com você, eu fico com o que é bom. Isso eu deixo com você, eu fico com o que é bom. Elas falaram, Dani, é transformador, porque eu saio daquele campo de vibração. E aí, daqui a pouco eu percebo que aquilo diminui porque eu estou elevada. E quando o meu campo está elevado, no ambiente que eu estou auxiliando as outras pessoas a se trabalharem em relação a isso também, tá? Fale para as pessoas o que você sente por elas. Se você ama alguém, diga que ama. Se você admira alguém pelas atitudes dela, diga isso para ela também, né? Mas se sente que por algum motivo, alguma atitude dela te incomodou, te machucou, abra o seu coração para ela. Eu sempre falo, quando a gente fala o que a gente sente, a gente acessa o outro. E se sentir que não resolveu, muitas vezes um bom silêncio constrói a relação também, tá? Fique em silêncio, procure entender o que te causou, por que te causou aquilo, o que te acessou, e a outra pessoa vai acabar percebendo ali algo e talvez até venha conversar com você, tá? Mas não permita que isso baixe a sua autoestima, que isso te afete de forma tão profunda. Se permita relaxar e descansar. Eu tenho atendido aqui e fazer algo que você gosta. Eu tenho atendido muitas mulheres. Eu, inclusive, caí nas 2 semanas ali porque estava com uma semana. Se permita relaxar, se permita descansar, se permita fazer algo que você gosta. Oh, meu bem, gratidão pela sua palavra aí, né? Eu vou acolher o seu elogio, porque a gente também merece ser elogiado, não é verdade? E fale, é isso, ó. Olha que bacana, meu dia ficou maior hoje. Esses dias eu recebi da Semana da Autoestima um feedback de uma mulher e ela disse, Dani, eu pensei várias vezes se eu ia te falar o que eu senti em relação ao que a semana me construiu e queria te agradecer, mas eu fiquei, será que eu mando para Dani? Será que não? E ela mandou. E foi bem num dia que eu tava assim, poxa, será que eu tô conseguindo passar o meu recado para as mulheres? Será que elas estão entendendo qual é esse movimento? E eu falei para ela, nossa, foi muito bom receber seu retorno. Por isso, gente, se permita expressar o que você sente para as pessoas. Isso é construir, com amor que a gente transforma. Eu fiquei muito tempo falando dessa frase, ai, a dor constrói, a dor constrói. Não, hoje eu entendo que o amor constrói. O amor tem uma força muito maior, ainda mais que o amor se trabalha aqui no nosso coração. E agora eu entendi essa questão do magnetismo, para mim ficou muito mais claro. E aí eu sempre falo, deixa eu reaprender, né? Porque lá no passado eu dizia que a dor constrói. Então a gente reaprende todos os dias. Pense positivo, use frases positivas, repita, sinta essas frases, tá? Tire um tempo para sentir como seria se você tivesse, fosse ou fizesse algo que você deseja. Sabe aquilo que você deseja para você?
Como seria se você estivesse vivendo esse momento? A partir disso, você já está cocriando. Essa é uma prática que eu gosto muito. Gosto bastante. Visualize o relacionamento que você quer para você, tá? O relacionamento que você quer ter para você. Escreva aquilo que você quer da outra pessoa, aquilo que você deseja, como você se sentiria feliz com um parceiro. Eu quero confiança, eu quero que ele seja meu amigo, que a gente tenha diálogo na relação. Por quê? Porque eu estou co-criando, eu estou expressando o que eu desejo, o que eu quero para mim, tá? Depois eu já te dou um retorninho sobre isso, tá? Eu tô vivendo uma experiência aqui em casa em relação a isso e eu já vou te dar algumas dicas, tá, Tânia? Se você sentir resistência, repita: estou pronta para mudar. Estou pronta para mudar. Quando a gente repete isso, a gente cria uma força de mudança dentro de nós. Pergunte o que te faz feliz, escreva mesmo o que me faz feliz, tá? Por que você resiste à mudança? E aí responda a você mesmo, o que te faz resistir à mudança? E transforme essa parte em objetivos e metas de mudança, tá? Então, por exemplo, assim, ó, por que que deixa eu pensar aqui, o que me resiste à mudança? Por que eu resisto à mudança? Porque eu repito a frase eu não consigo. E como que eu posso transformar isso de forma positiva? Eu consigo ter uma nova oportunidade de emprego, tá? Aí você já está mudando o seu padrão de vibração. Faça a técnica da apreciação e da gratidão. Esses dias eu tive a possibilidade de observar durante algum tempo flores. E aí eu vi a flor branca, a flor rosa, a flor laranja, e eu vi o quanto elas se completavam. E aí eu olhei para minha vida e falei, verdade, né? Minha filha de um jeito, meu marido de outro, minha mãe de outro, meu irmão de outro, e como cada um se completa. Sabe? Então, quando a gente aprecia, tira uns segundinhos para apreciar o que está ao nosso redor, o simples ele se torna grandioso. E gratidão, né, gente? Por que eu falo muito da gratidão? Porque a gratidão, ela expande o nosso coração, expande o nosso chakra cardíaco e a gente movimenta isso. É incrível o resultado das mulheres que começam a trabalhar a gratidão. Mas eu trabalho, como eu vou agradecer? Gratidão por eu perceber e me observar. Ó, já tô mudando. Gratidão porque eu vou ter um dia alegre, de tranquilidade e de paz. Gratidão por me permitir ter autoestima. E aí você vai fazendo os seus movimentos de gratidão. Eu tenho certeza absoluta, e assina embaixo, porque pelas experiências que eu vivenciei com as pessoas, não só nas terapias, mas dentro de ambiente organizacional, durante um bom tempo eu fui RH, que o autoconhecimento ele nos transforma. Então se permita se conhecer para viver relacionamentos saudáveis, pois eu mereço, você merece, todas merecem viver relacionamentos saudáveis, tá? A Tânia tá me perguntando ali em relação ao foi desligada da empresa. Tânia, é um momento que muitas pessoas estão vivendo isso, a pandemia trouxe isso muito forte, eu tô vivendo isso lá em casa com o meu marido, tá? É muito normal na segunda, na terceira semana você sentir que você cai, porque você se sente diminuída quando você é desligada, você sente que você não é capaz, tá? Você se questiona como que isso foi acontecer com você. Mas eu vou te dizer o que eu falei para o meu marido. Tudo na vida tem uma razão de ser. E quando uma porta se fecha, outra muito maior abre para nós. Mas ela só vai abrir se a gente tiver o olhar para perceber que ela está abrindo, entende? Então, acredite no seu potencial, acredite que você deu o que você tinha que dar para aquela empresa,
sabe? Acredite que você é capaz de transformar esse movimento. Visualize o emprego que você quer, é o que eu tenho trabalhado com meu marido, tá? Repita a frase: eu estou cada vez mais próspera e abundante. Porque às vezes a gente liga o próspero e abundante só ao dinheiro, né? E trabalho, Tânia, é uma base importante pra gente, tá? É importantíssimo. Então, repita: eu estou cada vez mais próspera e abundante. Se visualize trabalhando já e faça uma questão assim, ó, que é o que eu trabalhei com ele. Se desvincule da outra empresa. O que que é isso? A Louise Hay, no livro dela, ela fez um movimento bem interessante que ela disse assim, ó, que quando a gente abençoa, né? Manda energia boa para o lugar que a gente estava, agradece ao que aquele emprego nos fez, ou aquela relação. Ela cita várias situações, mas vamos focar aqui no trabalho, no emprego. Agradece, ele diz: até aqui você me trouxe, a partir daqui eu vou conquistar algo maior, tá? Eu tenho certeza que logo você vai arrumar um emprego. E eu te falo isso porque o meu marido já fez algumas entrevistas, conseguiu entender que o currículo dele tá aberto, foi aceito, e cada vez mais ele tem vibrado nisso, tá? Então, repita a frase: estou cada vez mais próspera e abundante, gratidão por já ter o meu emprego, gratidão por essa mudança. Você vai conseguir perceber o movimento que isso vai fazer na sua vida. Faça aí alguns dias, se possível 21 dias, porque a neurociência fala dos 21 dias, que a partir dos 21 dias isso está inserido como um hábito na nossa vida, e você vai conseguir com certeza fazer essa mudança. E eu te compreendo perfeitamente porque eu vivenciei isso, sabe? Mas eu tenho certeza, assim, que o universo sabe que a gente precisa. E observe que você, até eu comentei isso com meu marido, observe que você vibrou, que te trouxe para esse movimento, e transforme essa vibração que você fez, tá, Tânia? Espero ter contribuído aí. Espero ter contribuído também para as mulheres, num geral, falando sobre o medo de se relacionar, como isso afeta deixa a gente com uma baixa autoestima. E pratiquem aí as atividades que eu deixei para vocês, tá bom? Gratidão profunda para quem esteve aqui comigo. Essa live eu não avisei. O propósito é porque esse material fique rodando ali. E aí, como eu tive um tempinho agora no meu dia, eu falei: agora eu vou entrar, vou fazer e deixar o material rodando para acessar outras mulheres, tá bom? Esse é o propósito do trabalho. Gente, gratidão profunda. Um beijo de coração de vocês. E se puderem aí divulgar, compartilhar o material, ou mulheres que estão precisando, tem alguns materiais disponíveis já no Instagram ali. Nós temos que fazer esse movimento aí para poder auxiliar tudo isso, todas as mulheres que a gente precisa auxiliar, tá bom? Beijo, gratidão profunda pelos elogios, eu acolho, aceito os elogios, tá? Porque eu mereço eles também, não é, Tânia? Você merece, e vamos em frente aí, ensinando as mulheres a se amar.